os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, neste momento, estamos aqui, Pai amado, Pai querido, ensinamento, Pai, nos dá direção, Senhor, nos mostra, Pai amado, Pai querido, meu Deus, nos ensina nesta noite, Pai, dentro da Tua palavra, tudo que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, o estudo de hoje vai ser sobre discípulos, né? Seria, na verdade, uma ilustração ao discipulado que aborda a evangelização e o discipulado em si. Mas eu não vou falar da evangelização. Vou deixar a evangelização para outra parte. Eu quero tratar hoje sobre discípulo. Eu quero dar um tema para ficar bonito. Discípulo que gera discípulo. Glória a Deus. Discipulando. Pronto. Discípulo que gera discípulo, né? Discipulando. Veja bem, quando Jesus ele começou o seu ministério, mesmo nós sabendo que ele usou a sua humanidade e a sua divindade para transmitir a real vontade e o propósito de Deus, ele não se ateve apenas de si próprio para trazer a luz do povo de Israel ao povo de Jerusalém qual seria o real plano de Deus. Nós sabemos que quando Jesus ele começa seu ministério, ele procura alguns tipos de pessoas que na realidade, segundo a tradição judaica, nós vamos usar o fariseísmo como base, não teria nenhuma chance de seguir a uma liderança. E de fato, que quem segue uma liderança, ele está apto a ser líder um dia, claro. Então não teria nenhuma condição humana e religiosa para estes homens que Jesus escolheu. Então, quando na verdade ele começa a trabalhar o seu ministério, começa a desenvolver a sua chamada, porque Jesus, quando ele entendeu, a partir do momento que ele foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, ele entendeu, quando o Espírito veio sobre ele e pousou em um ato simbólico, que o Espírito Santo não é uma pomba, irmão. Vamos entender isso primeiro. A pomba não é o Espírito Santo, senão o Espírito Santo estava aí pelo... O que mais tem na rua de Casar é pomba, um monte. Então o Espírito Santo não é uma pomba. A pomba é uma figura linguística da manifestação sobrenatural, porque o Espírito não poderia transparecer de forma invisível, espiritual, para que as pessoas entendessem que aquilo era a manifestação do Espírito Santo. Então Deus usou um aspecto da natureza através daquela pomba, como que estaria confirmando a chamada dele a partir daquele momento. Então, quando João batizou, eis aí o Cordeiro de Deus. Então o Espírito Santo veio sobre ele
Não era a pomba. A pomba simplesmente só foi um aspecto de identificação, dizendo, realmente, esse é o Cordeiro de Deus. Então, ele, na realidade, começou o seu ministério a partir daquele momento. Então, naquele momento, ele entendeu que para ele exercer o seu ministério, mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, ele não poderia realizar a obra que Deus havia designado a ele sozinho. Então, é como nós. Ele precisou, na realidade, de ter ao seu lado auxiliares. Pessoas que, na realidade, iriam ajudar a desenvolver o seu ministério. Por isso que ele, na realidade, foi à procura desses homens para que auxiliassem eles. Homens que, ao decorrer do seu ministério, iriam ter seus nomes trocados por ele próprio e também iriam ter nome, que é um título, que discípulo na realidade não existe, discípulo é um título. Na verdade, o discípulo, ele é um aprendiz. É uma pessoa que está aprendendo alguma coisa com alguém. Então, o discípulo, na verdade, sendo um aprendiz, ele pode ser de qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente a religião. Ele pode ser um aprendiz de pedreiro, um aprendiz de marceneiro, um aprendiz de carpinteiro, um aprendiz de eletricista, um aprendiz de engenheiro. Então, ele pode ser qualquer aprendiz. Então, na verdade, esse discípulo, na verdade, ele é diferente do apóstolo. Porque, na realidade, o discípulo, e a gente fica olhando aí, né? Às vezes confunde, já me perguntaram para mim, né? Ô pastor, o que é que o senhor acha? Eu sou um discípulo ou eu sou um apóstolo? Aí para eu dizer que ele era um discípulo, eu estaria menosprezando ele, porque ele era já um cargo eclesiástico elevado, já tinha o título de pastor. Então eu vou falar, eu achei necessário na hora eu falar assim, olha, você nem é discípulo e nem é apóstolo, você é um pouquinho do discípulo e um pouquinho do apóstolo. É sério. É um pouquinho de discípulo, um pouquinho do apóstolo, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque sempre a gente é um aprendiz daquilo que a gente pratica. Porque alguém acha que ser um apóstolo e apóstolo na realidade, no original o apóstolo também, a palavra apóstolo também é uma palavra eclesiológica da Igreja Católica. Mas na verdade o apóstolo na realidade não existe. O apóstolo na verdade é o enviado. É aquele que é enviado, é aquele que faz o papel do evangelista, que faz o papel do missionário. Primeiro é um discípulo, porque ninguém pode exercer um cargo se antes ele não for um aprendiz. Se antes ele não exercer a função de aprendiz. Por isso que não existe a ideia de você hoje aceitar Jesus, amanhã você já é um diácono, na semana que vem você já é um presbítero, e na semana, no mês passado, no mês que vier, você já é um pastor. Não existe isso. Você tem que ser primeiro o quê? Um aprendiz. Então Jesus chama esses homens para que eles no futuro, ao segui-lo, iniciassem o seu ministério, primeiro sendo os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que estavam se espelhando em Jesus, aqueles que estavam aprendendo com Jesus, aqueles que estavam vendo, ouvindo e observando qual era a ferramenta que Jesus usava para convencer as multidões, ao ouvi-lo, ao aceitá-lo e ao segui-lo. Esse era o papel fundamental que Jesus queria transmitir para eles. Jesus não falava para eles, olha Pedro, você tem que fazer assim como eu faço, você tem que ser como eu sou, você tem que praticar o que eu pratico. Jesus não falava isso, Jesus praticava os atos
para que aqueles que observassem que eram seus discípulos, aprendessem com ele. Era isso. Então, o discípulo, na verdade, é essa característica desta pessoa que segue, que observa, que aprende, que está sendo discipulado por alguém. Olha, não é bonito você ser assim, você chegar assim, nossa, pastor Edson, assim, eu acho tão bonito assim a sua forma, assim, o pastor, o homem de Deus, é assim, eu me espelho, porque assim, nós que hoje servimos a Deus e temos nossos cargos eclesiásticos, nós já se espelhamos em alguém lá atrás também. Num pastor, num missionário, num doutor, num teólogo, um doutor bíblico, que conhece a Bíblia. Alguém se espelhou em alguém. Então era isso que Jesus queria transmitir para ele. Olha, eu não preciso falar como é que tem que ser. Eu não preciso falar ou direcionar vocês como é que tem que fazer. Simplesmente vocês me observam, porque agora eu sou o mestre. E vocês são os discípulos. Eu estou acima porque eu faço as obras que o Pai me enviou para fazer. E vocês observam essa obra, porque do discipulado de vocês, lá no futuro, quando eu não estiver mais, começa em Atos capítulo 1, aí vocês vão exercer, a partir daquele momento, o quê? O apostolado. Isso é interessante, né? Então nós sabemos que toda a trajetória, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos que são evangelhos sinóticos, porque estão em ordem cronológica e harmoniosa entre eles. Nesses 4 evangelhos, aqui, eles não são apóstolos. Eles não são apóstolos, eles são discípulos. Eles não são apóstolos, eles são discípulos. Mas pastor, mas por que eles, em uns determinados textos, são chamados de discípulos e em outros textos eles são chamados de apóstolos? Porque primeiro, antes deles ser apóstolos, eles foram discípulos. Só tem um homem na Bíblia que ele não foi discípulo. Ele já foi apóstolo logo direto. Quem é? Quem é, gente? Não, o apóstolo. Paulo. Isso. Ele não foi discípulo, ele foi apóstolo. Hã? Todo Paulo dá trabalho. Todos eles. Então, dá um pouco. Então, as características que Jesus observou nestes homens, eles eram homens simples, pescadores, trabalhadores comuns, que aceitaram o desafio de seguir ao Senhor. E esses discípulos foram as peças fundamentais para que o Evangelho chegasse até nós os dias de hoje. Veja que alguém que transmitiu a mensagem, aquele que espalhou o Evangelho, que é as boas novas daquilo que Cristo falava, chegou aos nossos dias através destes homens. Então ele, reunindo de entendimento, ele chama Pedro, chama João, chama Tiago, chama André, chama Filipe, chama Bartolomeu, que era Natanael, foi trocado o nome, chama Tomé, chama Mateus, Tiago, Simão, o Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariote. Ele escolhe 12 homens para ser os seus discípulos. Quando isso, eu comecei a estudar sobre discipulado e discipulando também, porque o discípulo, ele faz discípulo quando ele é discipulado. Eu entendi que as características desses homens que Jesus escolheu foi para plantar neles o Evangelho, que é a boa nova, o ensinamento doutrinário daquilo que o Evangelho iria transmitir através dos séculos para nós, até os dias de hoje, e a pedra fundamental, que é a manifestação
visível dos dons espirituais, que é derramado no meio da igreja em nossos dias atuais, porque o Espírito não morreu, o Espírito é o mesmo, através de nós que somos discípulos e fomos apostolados, ainda também temos o poder e a influência de transmitir as boas novas, que é essa palavra do Senhor. A cada um de nós, isso é importante. Então, essas características que Jesus escolheu destes homens é muito importante para o nosso dia. Irmão, e eu estudando sobre esse assunto, eu entendi e falei assim: Jesus, mas o Senhor só escolheu os piores? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Pior. Quem era Pedro, irmão? Pelo amor de Deus. Pedro e Tiago, dois eram irmãos, viviam brigando por causa de peixe. Brigava com os outros barcos, brigava com ele, o peixe, quando a pesca não ia boa, brigava uns com os outros, naquela bateção, não deu nada, vamos lá dele, vamos. Quem era Pedro? Quem era Tiago? Irmãos, quem era Mateus? Ladrão. Então, eu fiquei assim: Jesus, Senhor, eu estou na corda também, porque eu já não fui para essa boa também não, viu? Realmente, o Senhor só escolhe mesmo os pior mesmo. Caramba! Mas sabe por que Jesus, ele observou as características desses homens? Porque Jesus, ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Aleluia, obrigada, Jesus. Ele não veio para os capazes, ele veio para os incapacitados. Aleluia. Porque essa era a real vontade dele. Escolher esses 12, prepará-los para esta obra, porque nós sabemos que ele escolheu também outros discípulos que foram enviados na fundação das igrejas, mas esses eu quero só classificar esses 12 como as pedras fundamentais na implantação do evangelho da igreja primitiva, considerando que esses discípulos, além de serem escolhidos, eles também foram comissionados. Porque tem um discípulo que é escolhido para um ato próprio de indicação, e tem aqueles que são comissionados. Ou seja, esses que Jesus escolheu para ser discípulos dele, era para ele mesmo, para ele. Não era discípulo feito do discípulo de Jesus, era discípulos feitos pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Porque é diferente de você ser discípulo de alguém que foi discípulo de outra pessoa, que foi discípulo de outra pessoa. Diferente de uma pessoa ser o próprio discípulo de Jesus, ter aprendido com ele. A característica desse discípulo é diferente do apóstolo Paulo. Porque Paulo era culto, Paulo era entendido. Por isso que Paulo não precisou ser discipulado por Cristo. Porque Paulo já era discipulado de entendimento. O que Paulo precisava era que os discípulos que não tinham entendimento tinham. Está entendendo a lógica da coisa? Ué, o que havia em Pedro, Paulo não tinha. Mas o que tinha em Paulo não tinha em Pedro. Então, essas características que Jesus conciliou entre eles, foi o que comissionou esses homens para esse fundamento de espalhar as boas novas, que é o Evangelho. Isso é muito importante. Então, discípulos, na verdade, são esses aprendizes que Cristo escolheu, como foi lido no texto bíblico de Marcos 3,13, são esses discípulos. Agora, o que são discípulos dos dias de hoje? Cadê os discípulos dos dias de hoje? Será que nós temos discipulado a tentar formar discípulos em nossos dias? Ele disse assim: olha, portanto, vamos,
façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quando ele discipula os discípulos, ele ensina os discípulos a discipular alguém. Aí ele diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe ordenei, e estou para sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, em cada um de nós que fomos discípulos e ainda somos discípulos, tem que haver uma natureza em nós de ainda tornar a fazer discípulos. Formar discípulos. Mas por que discípulos não são mais formados nos dias de hoje? Porque o povo não quer ser discipulado. Glória a Deus. O povo não quer ser ensinado. O povo não quer ser doutrinado. Sabe por quê? Porque a doutrina dói. A doutrina machuca. A doutrina ensina. A doutrina caleja. Essa doutrina que é um paradoxo teológico, que Arminiano diz assim, esse ensinamento, na verdade, que é a doutrina, ela capacita o discípulo a ter uma estrutura espiritual para discipular alguém com fundamento básico de fé, conhecimento, estrutura eclesiológica, conhecimento bíblico, doutrinário e teológico. Não é apenas fazer o discípulo, não é apenas querer que a igreja tenha discípulos e seja discipulada. Não é uma narrativa de conhecimento agrupado a algum indivíduo individual. Não, é uma natureza de fé cristã, onde o discipulado, ele tem um desejo de aprender todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais. Veja bem que ele diz: obedeçam todas as ordens que eu lhe ordenei. E olha, a partir do momento que você obedece, aí a partir desse momento eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 até o 20. Ele ensinou isso. Ele disse. Então essa é uma definição simples, em que o discípulo sempre é um aprendiz. Então, para o nosso entendimento, nós que estamos aqui, nós somos discípulos e somos apóstolos. Discípulos porque toda reunião que nós participamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, nós estamos sendo o quê? Discipulados. E quando nós saímos para visitar um enfermo, para orar por alguém, para fazer um socorro espiritual, para fazer uma reunião na casa, nós estamos exercendo a função de quê? De apóstolo, que é aquele que é enviado. Discípulo aprende aqui e daqui ele sai para exercer o seu ministério, orando pelas almas, intercedendo, por imposição de mão, enfim, em todas as partes onde o dom quiser operar. Então, esse daí, na verdade, é uma característica em que o aprendiz e o apóstolo, eles estão agrupados não por grau eclesiástico. Ora, então o apóstolo é maior do que o aprendiz? De que o discípulo? Não. Não, porque o apóstolo, ele não pode exercer o seu ministério terreno ou espiritual se ele primeiro não for aprendiz. Se ele primeiro não for aprendiz. Você sabe por que não há um crescimento espiritual, eclesiológico no dia de hoje na igreja secularizada, moderna, nos anos atuais que nós estamos vivendo? Porque as pessoas não querem ter prazer em aprender a palavra de Deus, nem tão pouco se dedicam, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o ministério, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a sua chamada, e o seu ministério é tendencioso ao fracasso. Ao fracasso. Meu Deus. Irmão, desculpa, mas eu só sei falar assim, não tem como fazer. É o que Deus Glória a bota. Deus. É o Né? Deus é bom. Então é isso que, essas definições que Jesus quis agrupar nesses homens. Ele também, com esses homens,
Ele ensinou eles. Jesus ensinou os 12. Jesus também treinou eles. Treinou eles. Seus 12 discípulos. Preparou eles. Porque ele sabia que depois da sua morte e da sua ressurreição, ele os enviaria pelo mundo. Pelo mundo. Quando você é discipulado e é enviado para exercer o seu ministério, a sua própria progenitura espiritual, da sua chamada ministerial, te induz à prática permanente desta mesma atividade. Ou seja, alguém que é discipulado, não é discipulado, né? Discipulado. Alguém que é discipulado e exerce seu ministério com maestria, dedicando a fé, a fervorosa oração, conhecimento e estudo da palavra de Deus e, acima de tudo, manifestações dos dons através da sua vida, ele é espontâneo ao transmitir essa mensagem. Ou seja, aonde ele estiver, da boca dele só vai sair alguma coisa de Deus. Ele pode estar no açougue, na padaria, na farmácia, na empresa, com o vizinho. Ele sempre tem uma palavra para transmitir, porque é isso que o discípulo está sendo preparado. E é preparado, é para isso. É verdade. Primeiramente, Jesus chamou 4 pescadores, os irmãos Pedro e André, e também os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele disse: vinde após mim e farei pescadores de homens. Ué, como pescar homem? Como é que eu vou pescar homem? Eu sou pescador de peixe. Como é que eu vou pescar homem? Como é que eu vou pescar o ser humano? O homem aqui, na conjectura do original, está classificado em esfera feminina e masculina. É porque o homem tinha autoridade maior na época. Então sempre a palavra era direcionada ao homem. Mas era o homem e a mulher. Pescadores de... Seria mais, até Agostinho, é porque na tradução dessa nossa, de João Ferreira de Almeida, ficou um pouco mais modernizado, né? Diferente também dessa nova tradução da NTH agora nova. Mas, na verdade, seria mais assim, pescadores de pessoas. Seria mais apropriado, o próprio Agostinho falou isso, né? Em seu livro, seria mais apropriado, pescadores de pessoas, pescadores de homens. Que entendimento ele teve a esse critério? Pedro, André, Tiago e João, 4 pescadores de personalidades diferentes. Personalidades diferentes. Eles praticavam a mesma profissão, mas com um entendimento diferente da religião, da cultura e do tempo. Veja bem que entre nós, os discipulados e os apóstolos, nós professamos a mesma fé, estamos no mesmo ambiente, entre 4 paredes, no mesmo intuito de adorar a Deus, mas nós temos os nossos pensamentos e as nossas ideias diferentes um do outro. Mas o passo fundamental que Cristo queria transmitir para eles era o principal, que era a salvação. E fazer deles salvadores de outras almas. Então, antes de ser chamado por Jesus, André era discípulo de João Batista. Já era discípulo de João Batista. Nesse momento, ele apresentou Pedro, seu irmão. Quem trouxe Pedro para ser apresentado a Jesus foi seu próprio irmão. Ele ganhou o seu irmão para Jesus. Não é? É muito interessante isso. Nessa ocasião, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. O nome dele era Simão e foi mudado para Pedro. Jesus chamou um servidor público, Mateus, que também teve o seu nome trocado, era Levi, o seu nome. Cobrador de impostos, conhecido também como publicano, considerado como um corrupto. Naquele tempo era desprezado pelos judeus, né? Porque ele roubava o povo, né? Martirizava o povo roubando altos impostos. Então Jesus disse: segue-me.
e ele deixou tudo para trás e o seguiu. Jesus ainda, além desses 5, continua a buscar os seus discípulos. Ele foi mais adiante para Galileia, e lá chegando, assim que chegou na Galileia, depois de ser batizado por João, ele encontrou com Filipe, também chamou Filipe, o chamou com palavra e disse: siga-me. Filipe automaticamente o seguiu, era Filipe de Betsaida. Também encontrou com Natanael, que depois mudou o nome para Bartolomeu, e disse-me, Bartolomeu disse, Natanael disse assim, e disse: encontrei o Messias. Quando Natanael foi até Jesus, ele foi convencido que Jesus já era o Filho de Deus, então também tornou-se seu discípulo. Veja bem que Jesus, ele tinha pessoas específicas que para a sociedade não seriam pessoas ideais para acompanhar a liderança religiosa, porque eram pessoas que tinham comportamentos, que tinham entendimentos diferentes da sociedade ao qual participavam os saduceus, os fariseus. Eles eram diferentes, mas Jesus chamou eles para isso. Então, sobre os 5 dos apóstolos, nós não temos muitos detalhes específicos. São eles também Tomé, conhecido por duvidar da ressurreição de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, que não deve ser confundido com Tiago, filho de Zebedeu. Nós temos 2 Tiago, né? Isso. O mesmo discípulo, 2 Tiago. Filho de Zebedeu. E também temos Judas Tadeu e Judas Iscariote, o que traiu Jesus, e também era tesoureiro do grupo. E por fim Simão, o Zelote, o cananeu, que era do partido político dos Zelotes. Veja bem, irmão, as qualidades de pessoas que Jesus escolheu para ser seu discípulo. Meu Deus, ajuda ele. Imagina, quanto de nós, irmão, muitas pessoas, elas nasceram no berço evangélico, e elas foram criadas ali no berço evangélico. Glória a Deus por isso. Elas têm uma reputação, uma vida ilibada, porque foram nascer e crescer dentro do evangelho. Mas muitos dos discípulos que existem hoje por mundo afora, irmão, não são diferentes dessas características desses homens, ao qual de muitos deles somos nós. Outrora, muitas das vezes de nós viviam no mundo do pecado, eram pessoas que não eram conhecidas, não tinham nenhum estudo espiritual, nem conhecimento bíblico, nem conhecimento teológico, mas Deus aprova um dia nos tornar discípulos dele. Nós, quando aceitamos a Jesus, levantamos a nossa mão em prática de reconhecimento que ele é o Salvador, diante das testemunhas que são os membros, os servos da igreja, e a partir daquele momento já nos tornamos discípulos dele. Discípulo dele. E há um processo transitório nesta ocasião, aonde o discípulo, ele se tornando um aprendiz, ele está sendo preparado para o ministério do apostolado. Nós sabemos que apóstolo também é um título que hoje não é mais usado pela igreja ortodoxa. Apóstolos foram aqueles lá foram apóstolos. Hoje foi-se dado o título, na verdade, de pastor, que é uma tradução literária do Papa, que Papa significa pai, e pastor também é pai. É a mesma coisa, no mesmo sentido ortodoxo. Pastor é pai, e os membros são os discípulos que estão aprendendo com o pai da igreja, que está no papel do apóstolo, e os discípulos são os congregandos e os congregados daquela instituição que é denominada ali naquele devido lugar. Então, esses aspectos é muito importante para nós entender que o discípulo, na verdade, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa aprender, ele precisa sentar para aprender. Na minha época, irmão, um pastor, ele não era pastor dos 30 anos de idade. Na minha época, um cara para ser um diácono, ele tinha que ser assíduo da EBD, ele tinha que ser assíduo da EBO, ele não poderia perder um dia de culto, ele não poderia faltar nenhuma reunião, porque para ele exercer o ministério, ele tinha que demonstrar que ele era um discípulo mesmo, de verdade, era um aprendiz, ele estava ali para aprender.
Mas hoje, lamentavelmente, as instituições não têm mais prazer em formar discípulos, porque o povo não quer ser discipulado, o povo não quer aprender a palavra, o povo não quer se libertar do jugo do mundo, o povo quer morrer sobre a servidão dos seus próprios entendimentos, dizendo aonde eu sei, da forma que eu sei está bom, da forma que eu sei está ótimo. Elas não abrem a discussão literária entre os demais, elas se apoiam em suas próprias afirmativas, suas ideologias, e se apoiam naquilo que na realidade está fora do contexto da palavra de Deus. Essa é a realidade dos dias de hoje que nós vivemos. Então, discípulo é essa característica. Discípulo, na verdade, é esse primórdio. É isso que traz, na verdade, essa razoabilidade que Jesus queria trazer para eles. Jesus preparou todos esses sermões que Jesus ele narra, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, porque João ele traz a sua narrativa de evangelização diferente, porque nós sabemos que João foi o último apóstolo de Jesus vivo. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele pregava muito sobre o amor, ele era muito ponderante nas suas palavras, no seu diálogo, no seu entendimento. Nós sabemos que João, além de escrever o Evangelho de João, escreveu 3 cartas e o livro do Apocalipse. Então ele foi o último evangelista que viveu, na verdade, e narrou o seu evangelho. Mas nos 3 evangelhos, que são os primordiais, que são Mateus, Marcos e Lucas, nós sabemos que todos os sermões de Jesus eram ensinamento para os discípulos. Ali tem ensinamento tanto da convenção até o fim do mundo. Ali na realidade tem ensinamento tanto para seu bem espiritual, como também para o bem espiritual da nação. Aonde ele diz, olha, portanto, ide. Quando Jesus, na verdade, ele morre, ele é ressuscitado, e eles aparecem a seus discípulos, ele fica por volta de 40 dias entre eles. Depois desses 40 dias, ele dá instruções a eles de como iria ser o proceder dele depois da sua ascensão, porque ele sabia que ele ia voltar. Ele veio para fazer uma coisa, ele não fez? Então não tinha sentido ele ficar aqui, porque se ele ficasse aqui, como é que os discípulos iam fazer aquilo que foram discipulados, se tornando apóstolo? Então na sua ascensão, até esses 40 dias que ele ficou ali ainda, ele instruiu ele. Você vê, se você quer saber direitinho, Atos capítulo 1, lá está escrito. Lá em Atos, a igreja começa ali, Atos capítulo 1. Então depois dos 40 dias, ele deu instruções entre eles e partiu, e foi embora. A partir daquele momento ele disse, ide, eles comissionou, como eu falei aqui, eles comissionou. Então cada um de nós, que viemos para a igreja, que ouvimos a palavra, que se alimentamos dela, que aprendemos com ela, não existe palavra ruim, irmão. Toda palavra sendo bíblica é boa. O que é ruim é o ser humano, não é a palavra. A palavra é boa. Às vezes o ser humano está fazendo errado e ele não quer aceitar a palavra, simplesmente. Essa é a realidade. Mas a palavra não é ruim. Aliás, a palavra ainda diz ao contrário. Toda palavra divinamente inspirada, proveitosa, apta para adaptar o homem para toda boa obra. Então a palavra é boa. O ser humano é que é ruim. Esse é o problema. Então muitas das vezes a gente não quer ouvir a palavra e quer se tornar um discípulo e quer pular as etapas, quer se tornar logo um apóstolo. E essa não é a realidade. Então esses homens, na verdade, eles trouxeram para nós, na verdade, um ensinamento também. Jesus ensinou ele. Veja que eu coloco como espiritual e eclesiástico também, né? Porque Jesus era Deus e era homem, né? E os homens eram homens só, não era Deus, eram homens, né? Mas eles foram comissionados. Então Jesus, na realidade, preparou esses 12 homens, comissionou esses homens fizeram prodígios e maravilhas maiores do que ele ainda. Ele preparou esses homens para disparar o Evangelho, as boas novas, até chegar a Roma, aonde as boas novas chegaram a Roma, e lá em Roma, aonde houve o maior conflito, que foi aonde Paulo começou a perseguir os cristãos. Então Jesus escolheu Paulo, na realidade, convencionou Paulo na sua convenção, na sua ida para Damasco, e ali, a partir daquele momento, Paulo era um fariseu.
mas Paulo se tornou um judeu. Paulo era judeu de dupla nacionalidade, mas a partir daquele momento ele se tornou o quê? Um seguidor de Jesus. Quando ele tornou um seguidor de Jesus, Jesus já colocou ele como apóstolo, direto, porque Paulo já era preparado. Paulo só precisava da presença. Olha aí. Os outros não tinham preparo, tinha que aprender com Jesus, mas a presença estava com eles. E com Paulo foi diferente. Né? Então foi esse ensinamento que eu quis trazer hoje. E eu agradeço por oportunidade, Paulo, a você. Amém?